O 12º episódio de The Bad Batch, intitulado Resgate em Ryloth, é um episódio muito interessante e que nos traz o fechamento do arco que se iniciou no episódio anterior. Nesse ponto, vemos nossa já conhecida heroína Hera Syndulla tendo o seu primeiro contato com a opressão do Império e talvez a fagulha que a tornará uma grande líder rebelde no futuro. Além disso, vemos uma amizade crescer entre Hera e Omega. Será que é algo que veremos no futuro de Star Wars? Eu espero que sim. Eu sou a Elis, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos falar sobre The Bad Batch, então pega sua pipoca aí e bora! Galera, sempre bom avisar que esse vídeo tem spoiler, então se você não assistiu ao episódio, vai lá, assiste, depois você volta aqui, combinado? Pontos importantes foram levantados nesse episódio. Vemos nossa amada Hera Syndulla fugindo da ocupação imperial e do cerco da encenação armada pelo Império. Já sabemos que Orn Free-Taa, o senador de Ryloth, não morreu, que foi apenas uma tentativa, algo com certeza combinado com Crosshair anteriormente. Afinal, Crosshair só erra se ele quiser. O que me deixou muito feliz, porque de fato não rolou retcon de Lords do Sith. Mas o ponto mais interessante nesse episódio, na minha opinião, é a questão envolvendo o clone Hauser, aquele clone do qual nós temos discutido desde o episódio passado e que já se mostrou ser mais um clone pra gente se apaixonar, né? Minha teoria é que, por ele estar em um planeta que não tem Jedi, não tinha Jedi no momento da Ordem 66, ele não recebeu diretamente a Ordem 66, talvez precisasse de mais gatilhos para que ela funcionasse. Então ele tá lá sendo um clone maravilhoso, como os clones sempre foram, até o momento em que Palpatine acabou com tudo. É interessante ver que nada do que nós especulamos estava certo, e isso é muito bom, porque não houve o retcon de Lords do Sith, como eu comentei. E eu fico feliz porque eu gosto muito desse livro, inclusive esse episódio deixa o livro ainda mais coerente, porque aquelas cavernas em que a Hera se esconde são naturais do planeta, e isso é algo citado lá no livro. Inclusive, né, o movimento Ryloth Livre se aproveita bastante dessas defesas naturais do planeta para se esconder, então eu gostei muito. E também é nesse episódio que nós vemos o nascimento, talvez, do primeiro movimento anti-opressivo, né, em relação ao Império. Outro ponto que também me chamou a atenção foi esse desenvolvimento da amizade entre a Hera e a Omega, e eu espero que nós a vejamos juntas no futuro. A nossa pequena Hera Syndulla, sem ter a quem recorrer, entra em contato com a Omega e, consequentemente, com os The Bad Batch, pedindo ajuda, pedindo um resgate. Eu gosto desse julgamento da Omega em entender, né, quem são as pessoas boas, em como que ela consegue se misturar super fácil e tudo mais, porém, às vezes é meio ingênuo. E também gosto de ver como ela tem influência sobre as decisões do Hunter. Sendo assim, eles acabam decidindo ir para Ryloth e ver no que vai dar. O Hunter não estava tão inclinado assim a ajudar os Twi'lek, porém, com a Omega sendo super persuasiva, eles acabam chegando a um consenso. E preciso fazer um adendo aqui, que no meio dessa incursão, uma coisa que eu amei, que eu senti falta no episódio anterior, foi ver o Chopper dando o seu famoso choque. Muito bom. Com um plano que partiu muito mais da Hera e da Omega, eles decidem então atacar a refinaria imperial, justamente para desviar a atenção dos nossos agora encarcerados, né? O Cham, a Eleni e o Gobi. Um ponto que eu gosto de ver, que eu comentei no episódio de Raxus, é como que os The Bad Batch se saem bem atuando como um esquadrão de assalto, porque essa é a especialidade deles. E também como que eles são bons em improvisação, inclusive a própria Omega
se mostrando cada vez mais estratégica. No momento em que elas decidem roubar lá a nave e tudo mais. Então isso foi muito bom. Quando nós somos transportados ao núcleo do Chan, da Helene e do Gobi, foi o que eu achei mais interessante, porque nós vemos o Hauser tendo esses pensamentos dúbios a respeito do que tá rolando com o Império. Tanto que ele chega a falar que ele quer proteger a Hera e tudo mais. O tempo todo o Hauser fala pro Rampart que o que eles estão fazendo ali vai acabar gerando mais revoltas, tal. Da mesma forma que nós vemos os clones lá em Clone Wars atuando, aconselhando e tendo principalmente voz ativa mesmo. O próprio Chan confronta o Hauser dizendo que ele jurou proteger Ryloth, o que dá a entender que ele tá lá desde aquela época em que o Anakin e o Obi-Wan foram pra Ryloth, a própria Ahsoka. É legal porque nós vemos o quanto que o povo de Ryloth era grato aos clones e que essa desconfiança de tudo que vem do Império começa a surgir. Nós também vamos percebendo que nesse plot o Império cada vez mais vai ter mais desculpas para, de fato, descontinuar a produção dos clones. Porque aqui a gente vê o Hauser, que é um clone aparentemente da primeira geração, acredito que ele seja da primeira geração. Aprendi com a Ômega que a gente deve olhar as linhas de expressão, e o Hauser tem várias linhas aqui ao lado dos olhos, então Ômega, obrigada. Nós vemos que ele é um clone insurgente, mas existem mais. Existe o Rex, embora o Império não tenha conhecimento disso. Tem o Gregor, o Wolf, que nós já sabíamos lá de Rebels, certo? Nós sabemos também agora que temos os The Bad Batch. Tudo isso corrobora diretamente com o que o Rex falou lá em Rebels, que os clones tinham uma escolha e que eles fizeram a deles. E agora nós estamos vendo essa escolha sendo colocada em prática. E claro que o universo vai se tornando cada vez mais coeso, que é o que a gente espera. Apesar dos entraves, a missão é um sucesso. Chan Syndulla, Helene Syndulla e Gobi são resgatados, mas essa missão colocou novamente o Crosshair no radar dos The Bad Batch, ou os The Bad Batch no radar do Crosshair, né? E na verdade, o fato do Crosshair estar ali teria complicado muito mais a situação, porque ele é capaz de premeditar o que ele faria. Porém, se não fosse pelo Hauser se sacrificar mesmo, porque embora ele tenha sido só preso, eu não sei se ele vai durar muito tempo. Se não fosse pelo Hauser, o nosso time não teria conseguido fugir, certo? Então eu achei muito legal isso e gostei de ver que outros clones também se compadeceram do Hauser. O Hauser disse que não poderia abandonar o seu esquadrão. Então tem outros clones ali que provavelmente não receberam a ordem diretamente, o que me deixa intrigada. Será que é porque eles estavam em um planeta que não tinha Jedi? Será que Ryloth era esquecido demais para isso? Eu realmente não sei e acho que nós não receberemos essas respostas tão já. Temo pela vida do Hauser? Temo pela vida do Hauser. Acho que ele vai durar? Não, acho que ele não vai durar. Mas já tô apaixonada por esse clone. Afinal, ele se arriscou em um regime que ele viu que é opressor, mentiroso, porque ele presenciou o falso atentado ao senador Orn Free-Taa, e violento, e mesmo assim ele teve toda a integridade de ir até lá e falar com os seus. São essas pessoas que fazem história, não necessariamente aquelas que são lembradas pelos livros, mas aquelas que iniciam a fagulha. Isso eu acho que The Bad Batch está mostrando de forma incrível. Eu gostei que o episódio foi sim um complemento do episódio anterior, mas também um complemento do arco de Raxus, porque os The Bad Batch ficam até confusos com o fato de que a ocupação imperial também é violenta em um planeta da República, quando a Hera cita que os apoiadores do pai dela estão sendo caçados, e também agora o episódio define o arco final de The Bad Batch, que vai envolver o Crosshair, o Império e muito provavelmente Kamino. Nós vemos que o Rampart está interessado no nosso time, porque ele viu como que eles causam estrago e tudo mais.
E também que ele concedeu permissão ao Crosshair para caçá-los. Então agora o negócio vai ficar feio. Eu acredito que haverá um arco de rendição do Crosshair, mas eu não sei se o Crosshair dura essa temporada toda. E eu acho que esse finalzinho agora vai trazer o Rampart como verdadeiro vilão de The Bad Batch. Que pra mim faz muito sentido seguir essa linha narrativa de ter um Imperial vilão, assim como foi o Kalos no comecinho de Rebels. Ah, aliás, tá gostando? Que bom, fico feliz. Deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, só relembrando pra você não esquecer, beleza? Beleza, é nóis. Ponto positivo a ser destacado aqui foi ver a Omega se referir aos clones como seus irmãos. Isso foi muito legal, gostei pra caramba. Apesar do Hunter ser uma figura bem paterna pra ela, mas eu acho que um ponto que também foi muito interessante é nós vermos como a Hera cresceu protegida. Ela não tinha noção dessas opressões que rolam por ali. Apesar de ser uma Twi'lek e consequentemente sofrer preconceito pela galáxia, talvez ela nunca nem tenha saído de Ryloth até então. Não tenha entendido que o local em que ela vive é um local constantemente oprimido. E agora nós vamos ver essa raça se tornando um alvo do Império, sendo escravizada e tudo mais, como a gente já sabe que vai acontecer. Eu achava que a Helene ia morrer nesse episódio, mas ela não morreu. Porém, no momento em que isso acontecer, vai haver uma ruptura entre a Hera e o Cham, porque o Cham vai ficar radical, vai se dedicar ao movimento, corroborando com o que é dito em Lords do Sith. E a Hera vai ir para outro caminho, conseguir a Ghost, conhecer o Kanan e posteriormente fazer parte de uma célula rebelde, do Esquadrão Fênix e posteriormente da Aliança Rebelde. Lembrando que lá em Rogue One a gente escuta, inclusive, General Syndulla, ela se torna até general. O Cham, por outro lado, vai por outro caminho para libertar Ryloth, vai ser taxado inclusive de terrorista e eles vão tomar caminhos diferentes e se afastar bastante. Em um regime opressor, quem busca paz, independentemente do meio que for, vai ser demonizado. No geral, eu gostei muito do episódio. Faltam 4 episódios pra gente terminar. Eu não acredito que nós já estamos nessa reta final. Eu sinto que esses 4 episódios não serão o suficiente pra fechar tudo que tá em aberto. E, sinceramente, eu espero que não feche, que tenha um gancho pra uma segunda temporada, por favor. Até porque isso vai significar que nosso esquadrão inteiro não vai morrer. Mas, no geral, o episódio foi sensacional. Trouxe profundidade pra narrativa, profundidade pra Hera, que é uma personagem que a gente ama, pro Cham, e também mostrando cada vez mais como um regime opressor é mentiroso e que o primeiro passo a ser tomado em uma situação dessa é uma dose de muita coragem. E agora que venha a rebelião. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Também, se você tiver interesse, me segue lá nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui certinho pra vocês, tá bom? É isso. A gente se vê em breve, é nóis e tchau!